Irmãos, vamos dar início nesta manhã sobre um novo assunto que, na verdade, é uma sequência daquilo que nós já estávamos vendo em pneumatologia e doutrina do Espírito. Nós vamos ver hoje sobre alguns dons do Espírito, aqueles sinais dons de sinais ou de revelação. E a pergunta que nos fica já desde o início é se os dons de sinais ou de revelação eles cessaram. Então nós vamos começar a ver este assunto hoje. Nós vamos tratar este assunto hoje, mas normalmente nós tratamos especificamente na parte de eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Mas como estes dons, normalmente as pessoas ligam mais esses dons aos dons do Espírito, se fala tanto nisso, esses são os dons espirituais. Pouco se fala dom de serviço, na verdade, dom de misericórdia, que está nas Escrituras também, mas se fala muito nesses, tem sinais, maravilhas, milagres, se referindo a uma pessoa que está cheia do Espírito quando ela tem ou supostamente tem este dom. Então nós vamos tratar destes dons específicos hoje e o restante nós vamos falar na parte de eclesiologia futuramente, ok? Então nós vamos tratar sobre este assunto nesta manhã. Mas antes de nós olharmos para a Escritura, precisamos fazer um alerta importante para todos nós. E nós podemos correr pelo menos dois riscos quando vamos abordar este tema. Quando vamos falar de dons miraculosos, de sinais, de maravilhas. O primeiro problema, o primeiro perigo que nós corremos é o ceticismo. De nós acharmos que se nós somos cessacionistas, no caso, nós entendemos que esses dons cessaram, de cairmos no ceticismo, de acharmos, não, então se houve um cessacionismo, então Deus já não faz mais milagres hoje. Ou seja, tudo que acontece é sorte, é acaso, é alguma coisa. Aquela pessoa foi curada porque ela tem uma imunidade boa. Aquela pessoa ela não morreu naquela situação porque foi sorte, não foi Deus quem a livrou, foi o acaso ali, foi uma situação casual que aconteceu aquilo, então ela foi agraciada de alguma forma, mas não foi uma ação de Deus, não foi um milagre. Então tudo meio cético, você tenta usar a sua razão ao invés de olhar para a providência de Deus, para algo que Deus fez ali. Nós podemos correr este risco de olharmos para as maravilhas de Deus e tentarmos colocar algum fundamento nosso de sorte, de azar ou de algum método científico, alguma coisa assim. Não é este o caso, nós devemos tomar muito cuidado para não cairmos nesta questão do ceticismo, acharmos que não, Deus não age mais hoje, cessaram os dons, então Deus não age mais, não tem mais milagres, não existe mais milagres. Não é isso que nós estamos falando aqui, porque às vezes as pessoas já têm essa ideia, não, então se você é cessacionista, você acha que Deus não age mais hoje. Não é verdade. Por outro lado, nós também devemos evitar um outro problema, que é o misticismo. É acharmos que tudo que nós vamos falar, e aí eu já conversei com várias pessoas de outras denominações, e a pessoa sempre fala, eu fui revelado disso, fui revelado daquilo outro. Então toda semana, todo dia que chega alguém, alguma visita na casa daquela pessoa, fala, eu fui revelada hoje. Uma pessoa teve uma visão sobre mim, ela teve um sonho sobre mim, que eu vou fazer isso, que eu vou viajar, que eu vou me mudar daqui, que eu vou ter um outro emprego. Então tudo envolve ter uma revelação, parece muito mais espiritual. Olha, eu fui revelado, então isso é de Deus, eu não tenho como ir contra isso. Então se Deus falou para aquela pessoa através de um sonho, de uma revelação, de uma visão, e nós nos tornamos místicos ao ponto de orarmos para combatermos o que o demônio está fazendo. Então, se por um lado tem o ceticismo de que Deus não age, nós também não temos Satanás nos tentando e tentando, como a própria Bíblia fala que ele é como um leão que ruge em derredor procurando alguém para devorar. Existe um outro ponto que é a pessoa achar que tudo é o demônio. A pessoa tem o demônio da doença, a pessoa está com dor de cabeça, é o demônio.
que orar para tirar o demônio. A pessoa está endividada, o demônio do endividamento. Vamos orar para expulsar o demônio do endividamento. Não vai fazer um planejamento financeiro, não vai pedir a Deus perdão pelos seus pecados por ter cobiça no coração, vai expulsar o demônio do endividamento. O demônio das notas baixas na escola. Estou indo bem, não estou indo mal na escola porque o demônio está me tentando lá, estou tirando nota baixa e vou reprovar. Não vou expulsar o demônio. Não. Precisa estudar também. Precisa parar de olhar YouTube, o WhatsApp e pegar o livro, o caderno lá e estudar. Senão não é demônio, é a sua vontade, a sua vontade de estudar um pouquinho mais. Então sou mal comportado, tem que expulsar o demônio do mau comportamento. Não é só, é rebelde. Tem que ser tratado essa questão do coração, o pecado. Então são dois perigos que a gente tem que evitar. O ceticismo, achar que não, nós não somos tentados, não existe milagre, é tudo acaso, sorte, azar. E por outro lado, não, tudo é demônio, tudo é revelação, tudo é isso, tudo é aquilo outro, vamos expulsar o demônio disso. Existe até uma lista de demônios de tudo quanto é tipo que tem. Demônio do adultério, demônio do endividamento, demônio da raiva, demônio do sei o quê. Então você acaba entrando no misticismo. Então devemos evitar estes dois perigos. Eu trouxe aqui um parágrafo de um pastor chamado Peter Masters, de um livreto dele chamado Cessaram Seus Dons. Cessaram Seus Dons? Interrogação. Peter Masters é o pastor do Tabernáculo Metropolitano de Londres, onde Spurgeon foi pastor lá. E ele fala o seguinte: o término de dons de revelação e de sinais nos dias dos apóstolos é ensinado de maneira clara na palavra de Deus, de modo tão claro que a concepção oposta a esse ensino somente apareceu de modo substancial por volta dos últimos 100 anos. Então, os dons de revelação, sinais, isso foi aparecendo no movimento pentecostal, ali no início do século XX. Antes disso, não se falava nisso, questão de dom de línguas. Você vai falar, não, mas existia lá no século II, montando com as profetisas dele lá e não sei o quê. Mas isso tudo era considerado uma heresia, era considerado um grupo sectário lá que era uma seita. Então, montando lá atrás, que falava em línguas, que tinha suas profetisas, que faziam revelações, aquilo nem era considerado como cristianismo, era uma seita qualquer lá. Então, o que foi aparecendo desses sinais agora foi aparecendo no século XX, no início do século XX, com o pentecostalismo. Então, nós precisamos ver, diante disso, na Bíblia, quais são as características desses dons de sinais de revelação e será que a Bíblia nos mostra que eles cessaram? Por mais que não tenha a palavra, olha, na Bíblia não está escrito aqui em Atos 29, se Atos 29 existisse, olha, a partir daqui os dons cessaram. Não existe falando, mas nós temos informações necessárias para nos mostrar que esses dons eles foram cessando aos poucos, até chegar na igreja primitiva ali com eles cessados. Vamos olhar para alguns textos aqui. Característica dos dons de sinais de revelação, eles eram características, eram sinais do apostolado. Vejam lá comigo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Segundo Coríntios 12, 12 diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, esta segunda carta, um dos objetivos dela é mostrar que Paulo era um verdadeiro apóstolo, que alguns... até algumas bíblias colocam o termo superapóstolos aqui, que apareceram se colocando como apóstolos, e que eles duvidavam que Paulo era um apóstolo. E algumas das características ele vai colocando aqui ao longo da carta aos Coríntios, e uma delas aqui, algumas delas é esta de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, que as credenciais do apostolado. Ou seja, quando você vai apresentar, você vai falar que você
pertence a um grupo, você apresenta uma credencial, um diploma, um crachá, um documento. Ele fala, olha, o que comprova que eu sou um apóstolo é que eu me apresento no meio de vós com toda persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Ou seja, isso era uma característica do apóstolo, que chegava, levava a palavra de Deus e trazia junto com ele muitos sinais, maravilhas, curas. Então ali era um sinal, olha, eu sou um apóstolo e estou aqui para anunciar o Messias, o Salvador. Era uma credencial dele, não era todo mundo, todo mundo, os crentes da igreja, todo mundo aqui, tem um monte de gente tendo visão, um monte de gente curando, um monte de gente fazendo isso. Não, era uma credencial do apóstolo. As pessoas acham que, olha, a igreja de Pentecostes, maravilha, todo mundo lá fazendo isso. Não, lá estava restrito aos apóstolos, sinais e maravilhas estavam restritos aos apóstolos. Atos 2, 43, e aí o versículo 5, o capítulo 5, 12 também, diz assim, Atos 2, 43, diz assim, olha só, eu acabei de introduzir. Em cada alma havia temor. Aqui já falando, todos sabem que do Pentecostes ali, as línguas de fogo, e eles falando na língua materna daquelas pessoas. E aí no 43 ele fala, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Sinais e prodígios feitos por meio dos apóstolos. Então esse era um sinal, uma marca do apostolado. Era uma confirmação de que eles vinham de Deus e estavam anunciando a Cristo. Então, esta era uma marca do apostolado, assim como o capítulo 5, versículo 12, vai falar também. Fala ali, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Os sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Todo mundo acha, não, nós temos que voltar para o tempo de Pentecostes, porque lá havia uma ação de Deus, como se todo mundo aqui, um toca aqui, levanta o aleijado. Aí o outro irmão toca lá, o cego vê. Aí o outro lá toca lá, o problema do coração passa. O outro vai lá, o aleijado anda. Aí um outro irmão lá no final vê uma pessoa com câncer, ele é curado. Aí vem outro lá com algum tipo de hemorragia, o outro irmão toca nele lá e ora e ele é curado. Era um sinal do apostolado, dos apóstolos. Era uma confirmação de que eles vinham de Deus e anunciavam o Messias. Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres, por distribuições do Espírito, segundo a sua vontade. Ora, ele está falando que foi anunciada pelo Senhor, ou seja, por Jesus Cristo, depois confirmada pelos que a ouviram, pelos seus apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito, segundo a sua vontade. Não era algo todo crente então todo que é cheio do Espírito vai ser um festival de todo mundo. Sinal do apostolado. Vamos voltar para Atos, capítulo 9. Pegar um caso específico aqui.
32 até o 43, só o que esse texto nos mostra. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos já jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu que naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando túnicas e vestidos de Dorcas, que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Ora, tinha outros crentes ali. Por que esses outros crentes não curaram? Estamos em Atos, no livro de Atos. Todo mundo tem dom de cura. A mulher morreu, vamos ressuscitar. Qualquer um aqui pode. Por que eles chamaram Pedro? Outro caso do capítulo 20 vai falar de uma situação até um tanto quanto trágica. Os irmãos devem conhecer esta história. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, sentindo-se grandemente confortados. Ora, quantas situações e lições a gente pode tirar dessa história? O discurso de Paulo até meia-noite, e fala que ele dormiu profundamente. Poxa, devia estar pregando há muito tempo. Às vezes, a gente chegou a um ponto nos nossos dias também que, se o pastor pregar um pouquinho mais de 40 minutos, pode estar demorado esse negócio. Ele dormiu profundamente e caiu morto lá. Claro, no 3º andar ele caiu e morreu. Ora, se Paulo estava pregando, tinha muito crente ali, não tinha. Paulo podia falar: pessoal, eu vou continuar pregando aqui. Agora nós estamos na era da igreja, o Espírito Santo desceu. Alguém, por favor, se habilita, vai lá, ressuscita ele e volta aqui que eu vou continuar pregando. Eu vou continuar pregando, qualquer um que pode, vai lá e ressuscita o homem. Eu vou continuar a pregação. Então, Paulo para a pregação ali, desce lá, ressuscita aquele homem. E o que acontece? Ele vai fazer então a exposição: olha aqui, eu ressuscitei. Vamos fazer ele testemunhar. Vamos perguntar para ele aonde ele estava nesses momentos onde ele estava morto, se ele teve alguma visão. Não. Paulo ressuscita este homem e ele continua pregando a palavra de Deus até o romper da alva. Ou seja, a pregação estava à frente dos milagres. O milagre acontecia, as pessoas louvavam a Deus pelo milagre, mas não ficavam ali 2 horas falando de milagre. E agora vamos ler um versículo da Bíblia para encerrarmos o culto. Então foi lá, ressuscitou aquele homem. Claro, algo espantoso, imagina, alguém está morto e ressuscita.
ele volta para lá e vai pregar. Não vai ficar falando do morto, vai ficar falando de Cristo. Vai falar do Evangelho, vai falar de salvação. A cura, a maravilha, o sinal é para glorificar a Cristo, não é para se autopromover, se autoglorificar. Não é para tirar o foco de Cristo. O milagre é para apontar para Cristo, não é para apontar para o pregador, para ele fazer um cartaz enorme dele lá, falando, vem aqui porque tal apóstolo, tal pastor, tal bispo vai fazer um milagre na sua vida. Ele continua pregando a palavra de Deus até o romper da alva. Isso tem que ser uma lição para nós, para todos nós. E que o maior sinal que nós podemos ter, a coisa mais maravilhosa que nós podemos ter é aprendermos a palavra de Deus, amarmos a palavra de Deus. É nós estarmos juntos, não porque você vai ver algo aqui, mas porque aquilo que você vai ouvir quando nós lemos aqui, este livro, que não é um simples livro, é Deus quem está falando. Foi Deus quem inspirou pessoas. Foi Deus quem usou pessoas para escrever isso e falar comigo e com você. Este é o maior sinal que nós podemos ter. Deus falou comigo. Você não precisa de uma revelação, você precisa da palavra de Deus. Você precisa amar a palavra de Deus. Você precisa olhar para a palavra de Deus e falar, Senhor, eu olho para ela e o Senhor está falando comigo. É Deus falando comigo. Que coisa mais maravilhosa do que isso nós podemos ter? Nenhuma ressurreição é mais maravilhosa do que isso. É a palavra de Deus. Que ela deve ser mais doce do que o mel. Que ela deve ser mais desejável do que o ouro puro. O milagre é para nós glorificarmos a Deus e continuarmos olhando para Cristo e para a sua palavra. Além dos milagres, nós temos a questão das línguas. As línguas, elas são como sinais sobre a vinda do Messias. Nós vamos ver daqui a pouco fazer uma breve análise sobre isso. Mas eu queria pegar poucos versículos agora. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 21 e 22. Quando Paulo vai discorrer sobre esse assunto, que nós já vamos ver um pouco mais detalhadamente sobre isso. Nós já vimos, inclusive, quando estudamos 1 Coríntios, já falando sobre isso. Então vamos dar uma passada sobre isso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21 e 22, quando o apóstolo Paulo está falando sobre as línguas, ele fala, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas, e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está citando uma situação lá do Antigo Testamento, onde os assírios invadiriam Israel, levariam o povo cativo, e ele fala, vocês vão compreender que vocês estão me desobedecendo por uma língua estranha, de outros povos. E mesmo assim vocês não vão compreender. Nem assim vocês vão ouvir o Senhor. Isto é um sinal de que vocês estavam em desobediência para comigo. Ou seja, o apóstolo Paulo ainda conclui que ele fala, a língua é um sinal para os incrédulos. Ou seja, a língua é um sinal de condenação, é um sinal de juízo. Não, língua, maravilha, olha, cheio de espírito, que bênção. Língua é sinal de juízo. De que o povo não compreendia na língua materna o que Deus estava falando com eles. É como se Deus falasse, você não está compreendendo, vou usar um povo de uma outra língua para punir vocês. Para vocês verem como vocês estão sendo desobedientes. É uma citação lá de Isaías capítulo 28, versículo 11. Vou pegar aqui Isaías 28, 11, que diz assim, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Então vem falando aqui de como Jerusalém seria punida pela sua desobediência. Por ser desobediente a Deus, Deus traria povos de outras línguas, os assírios, para punir este povo. Mas para isso, então, nós precisamos fazer uma breve análise desses milagres, desses sinais
que normalmente as pessoas dizem que acontece. Vamos ver então, fazer um panorama bíblico aqui daquilo que nós temos desde o Antigo Testamento acerca de revelações, de línguas, de milagres. Vejam lá comigo na Lei de Deus, Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, primeiramente. O texto lá nos diz assim: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Não inventa. Aquilo que está na palavra é a palavra. Nada além disso. Capítulo 18, versículo 20, diz assim. Olha que o capítulo 18, versículo 20 vai nos falar. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Ora, um profeta vai falar alguma coisa que ele fala, vem de Deus. Não, eu não falei isso. É punido com morte. Hoje em dia todo mundo dá profecia, tem visão, tem não sei o quê. E eles têm um grau de acerto, um percentual de acerto, digamos assim. A Bíblia fala, não, profeta, o percentual de acerto, sabe qual é o percentual de acerto de um profeta? 100%. O percentual de acerto do profeta é 100%. 99% está morto. Ah, mas eu acertei 99%, está morto. Deus não falou através de você. Não foi Deus que falou. Este profeta deve ser morto. O profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe mandei falar. Se Deus não está mandando, não fale. E tem um monte de gente tagarelando por aí, um monte de palavras, um monte de... Uau! Olha o que Deus falou. Deus não falou coisíssima nenhuma. Quantos profetas apareceram ao longo da história do Antigo Testamento? Que a Bíblia fala, olha, os profetas que dizem paz, paz onde não há paz. Quantos profetas que eram puxa-sacos dos reis que chegavam e falavam, não, vai dar tudo certo, nós não vamos ser invadidos, Deus está conosco. Aí chegava um profeta temente a Deus e falava, olha, tem que obedecer a Deus e nós vamos ser cativos, nós vamos para o cativeiro, nós vamos perder a guerra. E o rei falava, não quero ouvir isso não. Olha o profeta preso, batia no profeta. Então eram os profetas que eram agradáveis, que falavam aquilo que o povo queria ouvir. É assim hoje, hein? Não, Deus tem prosperidade, alegria, tudo vai dar certo para você. Você só precisa vir na reunião, tal hora aqui. Só precisa fazer essa corrente não sei das quantas. Deus não está falando. Deus não está falando através dessas pessoas. Eles não são profetas de Deus. Eles não falam aquilo que vem do Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículos 30 ao 32. Olha que Deus fala através do profeta Jeremias. E ele começa o capítulo 23, versículo 1, e fala, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas no meu pasto. E no versículo 30 ao 32 ele diz o seguinte, portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam com as suas mentiras e leviandades, fazem errar o meu povo.
pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Veja que isto não é novo, gente. Isto é antigo. E a Bíblia chama isso de falso profeta. Eles eram levianos. Eles eram pessoas que eram falsos, profetizam sonhos mentirosos e dizem que vem do Senhor, quando o Senhor nada falou. São falsos. Vão receber a sua devida punição. Dispersam as ovelhas, trazem confusão para as ovelhas. Negociam revelações, negociam visões, dizendo que são cheios do Espírito. E que se tais pessoas não compreendem, e se nós aqui duvidamos ou confrontamos esse tipo de visão, é porque nós não temos o Espírito, ou não estamos cheios do Espírito. Como é que pode, gente? Como é que pode? Deus fala que Ele é contra estes profetas, porque eles pregam a sua própria palavra. Eles não pregam aquilo que vem de Deus. Eles pregam aquilo que é agradável ao seu coração, aquilo que é conveniente, aquilo que traz algum lucro. Eles não amam ao Senhor. Eles amam a si próprio. Amam o seu conforto. Quando nós vemos a questão das línguas, nós já estudamos sobre isso. Atos capítulo 2, versículos 5 ao 12. Atos 2, 5 ao 12 diz assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Perceba aqui, gente, interpretação de texto. Vamos por partes aqui. O texto aqui está falando que tinha pessoas de vários lugares do mundo, vindos de todas as nações, e quando acontece aquelas línguas de fogo, a descida do Espírito Santo, ele fala, cada um os ouvia falar na sua própria língua, ou seja, os discípulos ali estavam falando na língua materna daquelas pessoas que estavam ali. Vamos dizer aqui no nosso caso, estamos aqui, vem uma pessoa lá da Alemanha, vem uma pessoa da Itália, vem uma pessoa da Inglaterra, vem uma pessoa da Bélgica, vem uma pessoa do Uruguai, e aí os apóstolos estão aqui, os discípulos do Senhor estão aqui, eles começam a falar sem conhecer aquela língua, falar fluentemente na língua daquelas pessoas. Olha só como o texto discorre, no versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos os que aí estão falando? Que as pessoas estavam falando, usando nossa linguagem, não são aqueles caipira da Galileia lá, povinho pobre lá, povinho ignorante, semi-analfabeto, está falando na língua do povo aí? Como assim? Tem gente, todo mundo aqui, eles estão falando fluentemente. Não é aquele povinho caipira? Não é aquele povinho matuto? Aí o versículo 8 fala, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Gente, é o texto que está falando. Não está falando de uma língua estranha, língua angelical, língua não sei do que. Ele está falando, nós estamos ouvindo na nossa própria língua materna. Eu nasci na Rússia e estou ouvindo russo, trazendo para os dias de hoje, obviamente. Eu nasci na China e estou ouvindo mandarim perfeitamente, fluentemente. E este cara é o matuto lá, daquela vilinha lá, um semi-analfabeto, um pescadorzinho qualquer. E aí ele vai citar todos os povos que estão ali, versículo 9. Somos partos, medos, lamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Ele está falando,
como nós conseguimos ouvir as grandezas de Deus na nossa própria língua materna, através desses matutos, caipira, semi-analfabeto? Não era uma língua angelical. Primeiro, através dos discípulos do Senhor, e eram línguas de outros povos. Não era uma língua desconhecida aqui. Era uma língua daquelas pessoas que estavam ali e ouviram. Para isso, então, nós vemos em 1 Coríntios, fazendo um pequeno apanhado do capítulo 12 ao capítulo 14, nós vamos ver aqui, então, a confirmação do que o apóstolo falou. Porque na igreja de Corinto havia um problema seríssimo com essa questão das línguas. Pessoas que vinham do paganismo, se converteram ao evangelho, mas que trouxeram costumes do paganismo para dentro da igreja. Tinham transes dentro da igreja e começavam a falar uns negócios estranhos, assim como existiam nas religiões pagãs, aquelas línguas diferenciadas, aquele balbuciar de alguma coisa que não se compreendia. Traz-se isso para dentro da igreja. E o apóstolo Paulo então começa a trabalhar essa questão lá, que havia este problema dentro da igreja. Primeiro ele começa falando no capítulo 12, no versículo 4, ele fala que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então ele vai falar, o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Havia aquela questão de um tentar diminuir o outro, porque eu tenho este dom, eu sou melhor que você. E de outro olhar para o seu dom e falar, eu sou um coitadinho, porque eu não tenho dom de línguas. Eu queria ter, porque ele é o melhor, porque é isso, porque é aquilo outro. Não é novo isso, gente. Não tem nada de novidade. Mas o que o apóstolo Paulo falou, os dons, eles vêm de Deus. O Deus é o mesmo, a atuação do Espírito é o mesmo. Você tem vários dons, mas o Espírito é o mesmo. No capítulo 13, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, esse texto é muito usado. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. As pessoas falam, está vendo? A Bíblia fala que tem língua de anjos, que você fala em... A Bíblia não está falando que você fala em língua de anjos. A Bíblia está usando aquilo que nós chamamos de hipérbole, fazendo um exagero. Porque ela fala que ainda que você falasse a língua dos homens e dos anjos, se você não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Nós temos que ler o texto como um todo aqui para a gente compreender que o que Paulo está fazendo é uma hipérbole, um exagero, porque ele vai falar no versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ninguém arroga para si isso. Conheço todos os mistérios e toda a ciência. O que ele está falando aqui é que sem amor, sem você amar a Deus acima de todas as coisas, sem você amar o próximo, sem você ter esses mandamentos que deles decorre toda a lei dos profetas, isso não serve de nada. Você poderia falar todas as línguas, inclusive a língua dos anjos, isso não serviria de nada. Ele fala ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha, ninguém fala que o pessoal só quer a língua dos anjos, né? O pessoal não quer falar, olha, eu vou pegar todos os meus bens e vou doar os pobres aqui. Eu quero provar que sou cheio do Espírito, então eu vou doar e se for necessário eu vou queimar meu corpo. Gente, é um hipérbole. E eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque o que Paulo está fazendo é hipérbole. Ele está falando, olha, ainda que você venda tudo que você tem, pega todos os seus bens, junta e dá para os pobres. E ainda queima o teu corpo. Se você não tiver amor, não serve de nada. Se sacrifica. Se você se sacrificar sem amor, não serve de nada. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não é que nós falamos em línguas angelicais. Em nenhum momento a Bíblia afirma isso. Até porque, olha só o que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 14 acerca dos dons. Vamos ler apenas alguns versículos. Olha que o texto ele diz, capítulo 14, versículo 6, por exemplo. Agora, porém, irmãos,
Se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? E assim, que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, como se reconhecerá o que se lhe toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Ora, ele está usando ilustrações aqui para falar para nós. Eles falam, olha, um instrumento musical que a gente toca na igreja, teclado, violãozinho esporadicamente, ele tem que dar algum som. A gente canta uma música, hoje cantamos do HCC aqui, não é só eu tocar em qualquer tecla aqui, ó. Agora, irmãos, nós vamos cantar essa e tocar numa tecla. Não, você tem que dar um som. Você tem que dar a nota certa. Você não faça a mínima ideia. Nós não podemos chegar igual uma criança que bater em todas as teclas assim. Ah, já sei, essa é Castelo Forte. Não é. Tem que dar a nota certa para você conhecer. Então ele usa essa ilustração para fazer um paralelo com as línguas. Ele fala, se a cítara, se a flauta der o som incerto, como vai se reconhecer o que está sendo tocado? Se a trombeta der som incerto, como é que vai... ele usa aqui, como vai se preparar para a batalha? Não é só chegar lá na trombeta e dar um assopro. Ah, está na hora da guerra, tem que me preparar que a batalha vai começar. Sei lá, o cara na trombeta e ele só dá um soprão. Não, ela tem um som. Ela tem um som específico. Tudo tem um sentido. Aonde você está, você reconhece um som, você fala, isso é um som de alerta. Isso é um som para sair para o intervalo. Esse é um som de emergência. Você tem que ter essa distinção. Porque senão qualquer som lá, de repente está pegando fogo e você está tocando a música em média. Não dá. Tem que ser uma sirene que faz o maior estardalhaço. Fala, ó, quando tocar essa sirene aqui, sai todo mundo correndo porque está pegando fogo, porque está desmoronando, alguma coisa assim. Você não vai tocar em média. Tem que ter um som certo para você compreender, para você identificar. Né? Então ele fala aqui, ó, assim, versículo 9. Vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Olha, vocês têm que falar palavras compreensíveis. Versículo 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Fala, ó, tem muitas pessoas, muitas vozes, muitas línguas, mas cada uma tem um sentido. Você fala e aquilo, você identifica, olha, eu não sei muito essa língua, né? Algumas a gente conhece, eu não sei muito, mas eu acho que isso é inglês. Ah, isso aqui me parece japonês, isso aqui me parece italiano, isso aqui me parece espanhol. Então você olha, ó, tem um significado nisso. Você tem essa compreensão daquele som. E não simplesmente chegar e falar blá 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 blá. Ninguém entende. Pode colocar pessoas do mundo inteiro ali, ninguém vai entender. Se fosse possível colocar todos os dialetos do mundo naquela sala, aquela pessoa fala, não, ninguém entendeu. Não tem significado algum. Versículo 11 diz, se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Uma coisa sem sentido não edifica. Ninguém entende. Apenas se procura algo para dizer que isso é espiritual, mas ninguém entende. Olha o que o apóstolo Paulo fala ainda no versículo 16. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois de tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir a outros,
a falar 10.000 palavras em outra língua. Olha, gente, eu prefiro falar 5 palavrinhas aqui, mas que vocês entendam, do que eu fazer um discurso de horas aqui e que vocês vão falar, mas o que ele falou mesmo? Ah, ele falou latim aqui. Ninguém entende latim. Ninguém sabe. No que você foi edificado? O que você entendeu? O que você aprendeu do que foi falado? Nada. Só ouvi ele falando. Acho legal a língua. Ah, veio um pastor aqui e ele começou a falar em hebraico. Acho bem legal aquela língua, olha, acho bem interessante. Tá, mas o que você entendeu do texto? Nada. Ele fez uma pregação de 1 hora. Achei legal. Mas eu achei legal porque ele fala legal. Aquela voz diferente, aquela gutural. Mas eu não entendi nada. Paulo falou, eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam do que ficar horas e horas falando. E vocês não compreenderem nada. Então, e uma outra questão que o apóstolo Paulo fala aqui, no versículo 26 ele fala o seguinte: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Percebe que o apóstolo Paulo está chamando a igreja à ordem. Ele fala, não é todo mundo, vocês querem falar em línguas? Todo mundo fala blá 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 blá. O que o apóstolo Paulo está falando? Vocês querem falar em línguas? 2 pessoas falam em línguas. Tá, vou abrir uma concessão. Quando muito 3, estourando 3. Sucessivamente, uma de cada vez. E haja quem interprete. Se não houver intérprete, fica caladinho no seu canto. Fica orando aí. Esta é a regra bíblica. Ah, mas você está limitando o Espírito. Não, não estou limitando o Espírito. Estou obedecendo a Deus. Estou obedecendo a Deus. É isso que a Bíblia manda fazer. A língua que você vai falar é uma língua reconhecida, porque o som do piano, do teclado, do violão, ele não dá um som certo para você compreender uma música. Então tem que ser algo compreensível a alguém que está ali para ser edificado. A língua que você vai falar, se você vai falar, você tem que falar apenas você e depois uma outra pessoa depois de você, se houver uma outra pessoa para falar em outra língua. E se muito, estourando uma terceira, naqueles casos excepcionais uma terceira. E tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, todo mundo fica quietinho. Esta é a regra bíblica. Não é a regra do pastor, é a regra da Bíblia. Esta é a análise, a breve análise que a gente vê na Bíblia, nas Escrituras, acerca dos dons miraculosos e desses dons. E o mais importante disso é que os dons, eles são feitos para a edificação da igreja. A língua, naquela época, os sinais, as maravilhas, eles eram para a edificação, não era para a glorificação de ninguém. No capítulo 12 vai falar, se eu não sou tal parte do corpo, então eu não sou do corpo. Aquela coisa de um se sentir diminuído e outro se sentir exaltado. É para a edificação do corpo, não para a exaltação de alguém. É para a glória de Deus. Então nós vamos dar sequência na próxima semana neste assunto. Hoje nós vamos encerrar por aqui. Semana que vem nós damos sequência nessa questão dos dons para encerrarmos este assunto. Ok, irmãos?